Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de Pedro. Pedro era um dos apóstolos que era chamado, o nome Pedro é grego, que significa pedra, rocha, mas não muito como muitos comumente falam, que ele era muito forte, que ele era, não tem nada a ver com força. É que Pedro, ele era muito, como ele era pescador, ele era uma pessoa muito rude. Então o nome pedra significa que é rudeza, ele era muito rude. E no transcorrer da sua vida, após principalmente ele conhecer a Jesus, seguir a Jesus e se tornar um grande apóstolo de Jesus, ele foi se transformando em uma outra pessoa. Aquele Pedro, que era chamado de rocha por ser muito ríspido, ele foi se transformando a ponto das pessoas que eram atendidas por ele na Casa do Caminho, que foi uma instituição que ele criou para cuidar das pessoas, as pessoas mais necessitadas, as pessoas doentes, os pobres, os órfãos, as mulheres viúvas. Ele cuidava de todas essas pessoas. E como essas pessoas o chamavam? Papai. Ele era conhecido como o pai de todos, o pai dos pobres. E como é que aconteceu essa transformação do Pedro? Aconteceu de uma maneira muito dura. Nós não podemos esquecer que Pedro, negou a Jesus 3 vezes. E quando ele nega a Jesus pela 3ª vez, ele estava de frente para a cadeia onde Jesus estava preso, no Sinédrio. E ele vê os olhos de Jesus. E ele faz a negação: não sou eu não sigo esse homem. E a partir daquele momento, esse homem se transforma, ele vai se transformando. Ele poderia ter sido um homem amargurado e se entregado talvez à bebida, talvez ficasse amargurado para todo sempre, falando: eu neguei a Jesus. Mas ele se transformou a partir daquele momento e se tornou um baluarte. Aí sim, o nome Pedro passou a ter uma preponderância muito grande, porque de rocha ríspida, ele passou a ser a rocha que sustentava o cristianismo, em que todos se congregavam em torno dele e o respeitavam. Por quê? Porque ele foi se transformando, ele entendeu que a partir do momento em que nega Jesus, ele tem que se corrigir, ele tem que fazer uma correção de rota, ele tem que dar mais de si, ele tem que dar tudo o que ele pode e o que ele tem de pessoal para poder construir o cristianismo. O cristianismo passa a girar em torno de Pedro e posteriormente em torno do Paulo. Mas esse homem se transformou a ponto das pessoas o chamarem de papai, o pai dos pobres. Então, queridos e queridas, às vezes na nossa vida cotidiana acontecem coisas que nos abatem. E às vezes nós nos entregamos a esse abatimento. Nós damos razão aos problemas, quando na verdade eles existem, eles ocorrem. Às vezes nós sofremos injúrias, às vezes as pessoas nos caluniam, às vezes coisas ruins nos acontecem. Mas o que é que nós temos que fazer? Seguir em frente, não podemos nos entregar, porque se Deus permitiu que algo dessa monta nos acontecesse, primeiro é porque nós temos capacidade de suportar, depois porque Deus confia em nós, e depois, mais ainda, porque nós tivemos algum merecimento para acontecer isso. Porque se não for assim, nós temos que imaginar que Deus está de brincadeira, e Deus não brinca com ninguém. Então, queridos e queridas, vamos ser igual a Pedro. Não vamos nos deixar abater. Vamos seguir em frente, vamos nos reinventar. Se os problemas nos ocorrem, vamos buscar a solução para eles, vamos nos aconselhar com Deus e perguntar, como o Paulo fez à porta de Damasco: o que é que queres de mim? Vamos
Não vamos nos entregar, vamos ser pessoas melhores, porque os problemas ocorrem para que nós possamos nos melhorar. Ao contrário do que às vezes a gente fica pensando, que é para nos prejudicar, ao contrário, é para nos melhorar, fazer com que nós possamos corrigir a nossa vida e assim nos tornarmos pessoas melhores e sermos mais úteis à sociedade. Queridos e queridas, vamos seguir o exemplo de Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes, porém, depois ele deu muito mais de si em função dessa negação e compreendeu qual era o seu papel no cristianismo, e nós hoje agradecemos a esse querido irmão por ele ter vencido a si mesmo e assim nos servir de exemplo. Não vamos nos entregar para os problemas, não vamos nos entregar para as dificuldades, vamos nos mirar nos exemplos, principalmente desse irmão querido chamado Pedro, que venceu a si mesmo, venceu as suas dificuldades e deixou um excepcional exemplo de como é vencer a si mesmo e se tornar uma pessoa melhor para si e para os outros. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.